Vejamos como adicionar capítulos, unidades de obra e linhas de detalhe de medição usando as ferramentas do separador orçamento do OpenBeam Quantities. Se previamente tivermos realizado uma medição no modelo BIM, após atualizar medição, o programa gera automaticamente os capítulos, as unidades de obra e as linhas de detalhe de medição do orçamento de acordo com os critérios de medição introduzidos. Além disso, em caso de necessidade, podemos complementar o orçamento acrescentando novos capítulos, unidades de obra e linhas de medição. Para isso, utilizamos as ferramentas da barra superior que se descrevem seguidamente. Utilizamos adicionar capítulo do grupo Edição para criar um capítulo, subcapítulo ou a linha do nosso orçamento, escrevendo o seu código e resumo. Ao aceitar, cria-se seguindo a ordem pré-determinada e apresenta-se no orçamento. A qualquer momento podemos modificar o código e o resumo de qualquer capítulo no separador inferior que aparece quando clicamos sobre ele. Outra opção para adicionar capítulos da interface do orçamento é selecionar a linha de orçamento e clicar em adicionar capítulo a partir do grupo Editar ou inclusive do menu do botão direito do rato. Para adicionar subcapítulos, devemos selecionar o capítulo que o incluirá e depois clicar em adicionar capítulo, e assim por diante para adicionar os níveis necessários para completar a estrutura do orçamento. Uma vez criada a estrutura de capítulos, vejamos agora como adicionar um artigo. Para isso, selecionamos o capítulo onde o desejamos incluir e clicamos em adicionar unidade de obra. Escrevemos o código do recurso diretamente se o conhecermos ou clicamos na seta azul para escrever um texto a procurar. Desta forma, selecionamos na tabela Preços uma das unidades de obra disponíveis se a tivermos criado previamente na base de dados do projeto. Se tivermos escrito o código de uma unidade de obra que ainda não existe na nossa base de dados de projetos, devemos incorporá-la depois. Na janela da unidade de obra, indicamos o fator e o rendimento para adicionar os dados da medição da unidade de obra ao orçamento. Após aceitar, adiciona-se a unidade de obra ao orçamento e os valores do fator e do rendimento. Estes valores servem para especificar a medição da unidade de obra e o resultado do seu produto é colocado na célula Quantidade. Nos menus, na parte inferior, podemos editar o código e as restantes variáveis da unidade de obra, bem como consultar a composição e os resíduos associados à mesma se tiverem sido definidos previamente. Para introduzir uma medição detalhada, selecionamos o artigo e escolhemos a opção Adicionar linha de detalhe de medição, bem como o tipo de linha de medição. Na janela que surge, selecionamos Medição para que a linha de detalhe seja deste tipo específico. Isto permite-nos introduzir os valores da medição nos 4 campos disponíveis A, B, C e D, que podemos renomear como desejarmos. Por defeito, o programa opera multiplicando os valores destes 4 campos e ignora valores igual a 0. Este produto passa a ser a medição desta linha de detalhe. Podemos acrescentar mais informação à linha escrevendo um comentário, bem como associando etiquetas e um identificador GUID do modelo BIM. Se adicionarmos uma linha de detalhe do tipo subtotal parcial ou subtotal cumulativo na unidade de obra, somam-se respectivamente de forma parcial ou acumulada as quantidades resultantes nas linhas de medição anteriores.
Finalmente, selecionamos a linha de detalhe do tipo expressão para que nessa mesma unidade de trabalho as unidades de medição posteriores a esta operem segundo as expressões que definamos, utilizando os valores A, B, C e D.